Jesus era de esquerda? Se ele viesse nos dias de hoje, ele seria comunista? Esses dias eu me deparei com um post na internet que dizia que Jesus era claramente esquerdista. Primeiro eu pensei, a que ponto a ideologia política chegou, né? Utilizar o nome de uma figura religiosa tão importante só para vender uma propaganda ideológica. Fim dos tempos. Jesus é o centro do cristianismo, que é a maior religião do planeta. Ah, e já respondendo a pergunta inicial do vídeo, não, ele não era de esquerda, muito menos seria comunista. Mas até que ponto a religião se entrelaça com a política? Quais os argumentos que embasam essa afirmação tão absurda? No vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre esse assunto um pouco curioso, então aproveita que já está aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Para entender a questão principal do vídeo, seria interessante dimensionar até que ponto a religião e a política se entrelaçam. A história da humanidade é constantemente relacionada com a interação entre política e religião. Desde as primeiras civilizações, essa relação tem moldado as estruturas sociais, influenciando sistemas de governo e moldando os valores morais. Na antiguidade, as religiões politeístas, como a romana e a grega, desempenhavam um papel fundamental na vida pública, com seus deuses invocados em rituais políticos e os líderes religiosos detendo o poder e influência. No Egito Antigo também, os faraós eram considerados deuses vivos e sua autoridade política, que foi amplamente mencionada na Bíblia, era fortalecida por sua legitimidade religiosa, consolidando uma estrutura de poder. Com o surgimento do cristianismo e do judaísmo, surgiram novas dimensões em relação à fé e poder. O cristianismo, por exemplo, influenciou profundamente a formação do Império Romano, assim como a conversão do imperador Constantino ao cristianismo em 313 d.C., que marcou uma grande mudança no Império Romano. Em Roma, os pontífices romanos também detinham grande influência, guiando o comportamento social e político com base em dogmas e rituais. Da mesma forma, os oráculos gregos eram consultados para decisões políticas e militares importantes, reforçando a ideia de que as decisões políticas deveriam ser guiadas pela vontade divina. O cristianismo, ao se espalhar pelo mundo, teve um impacto significativo na política. A Igreja Católica, durante a Idade Média, detinha grande poder político e cultural, influenciando a legislação, a educação e a vida social. A Reforma Protestante no século XVI desafiou a autoridade papal e contribuiu para a ascensão dos estados nacionais e a separação entre Igreja e Estado. Muitos associam o cristianismo ao conservadorismo por ensinar valores como a ética familiar, a moralidade sexual e a importância da tradição, seja ela bíblica ou não. Muitos cristãos têm se envolvido ativamente na política, lutando pelos seus princípios bíblicos e sendo contrários à maioria das pautas de esquerda. Portanto, isso pode ter contribuído para a percepção de que o cristianismo está associado ao conservadorismo. Tradicionalmente, os cristãos se posicionam contra certas questões progressistas, como, por exemplo, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a liberdade religiosa. Muitas vezes, essas pautas se tornam debates intensos, resultando numa imensa discordância entre ambas as partes. Por muitas vezes, os cristãos se tornam alvo de repressão, deboche e desrespeito. As simbologias sagradas do cristianismo são utilizadas de maneira extremamente ofensivas por parte de grupos de esquerda. Essas expressões e o mau uso desses elementos muitas vezes soam como um ataque contra a fé cristã.
Porém, ainda assim, eu consigo entender o lado da esquerda. Por mais que não se justifique atacar a religião de ninguém, os cristãos muitas vezes são intolerantes com grupos minoritários. Na maioria dos casos, os membros da comunidade LGBTQIA+, sofrem ataques contínuos e são continuamente criticados e usados como exemplos pejorativos e condenados simplesmente pela opção sexual. Ao meu ver, esse ataque cristão é uma forma de resposta. Por mais que seja injustificável, ainda assim, atacar a religião e seus símbolos não iria ser efetivo, né? E sim iria gerar mais ódio e intolerância para ambos os lados. Por mais que o cristianismo seja inerentemente associado ao conservadorismo, que por sua vez é uma vertente de direita, existem argumentos utilizados pela esquerda que tentam desmistificar essa associação, explicando princípios em comuns da fé cristã com a ideologia de esquerda. Para os esquerdistas, o cristão ser de esquerda faz mais sentido. Por outro lado, alguns socialistas, principalmente os mais extremistas, abominam a religião, que meio que não faz sentido, mas tudo bem, né? Como vimos no vídeo passado, a raiz comunista, ela surgiu em meio a uma revolução religiosa, né? Eu me aprofundo um pouco mais nesse vídeo aqui, então corre lá para assistir, tá bom? Segundo alguns sociólogos, a razão pela qual os marxistas e socialistas eram tão avessos à religião é que todas as religiões tentam assumir o controle do Estado, fazendo com que o passo revolucionário seja impedido pela fé e espiritualidade. Por outro lado, eles afirmam não existir tanta incompatibilidade assim entre socialismo e cristianismo. Segundo alguns estudiosos sobre o tema, essa afirmação toma como exemplo o próprio Cristo, que do ponto de vista progressista, claramente agia conforme os ideais de esquerda. Ah, então Jesus era comunista? Não, ele não era. Então ele era socialista? Pera, deixa eu falar. Não, Jesus não era nem socialista, nem comunista, porque a ideia de socialismo não havia sido desenvolvida naquela época, e mesmo se tivesse, ele não seria também. Porém, alguns esquerdistas acreditam que existe uma correlação entre a religião cristã e o socialismo de esquerda. Uma passagem bíblica continuamente utilizada como argumento foi quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Segundo a esquerda, o socialismo trabalha essencialmente com os pobres e humildes e a causa humanitária. A busca pela justiça social se sustentam acima do capital. Dentre esses conceitos, ressalvam o fato de Jesus ter louvado um samaritano que ajudou um viajante vítima de ladrões, em vez de culpá-lo por andar despreparado. Segundo alguns esquerdistas, o socialismo prega que todos devem receber proteção do Estado em vez de serem obrigados a salvar-se. Vamos colocar essa frase entre aspas. Eles apontam também que Cristo era contra a meritocracia, o que é um completo absurdo, mas tudo bem, né? Eles argumentam que Jesus era radicalmente contra a ideia de que algum indivíduo possua virtude e, portanto, merecimento. Eles dizem que Jesus pregava que os trabalhadores da 1ª hora deveriam receber o mesmo que os demais, o que faz com que muitos esquerdistas associem essa passagem a um dos princípios marxistas, no qual diz que cada um deve contribuir como pode e receber conforme sua necessidade. Quase sempre afirmam que Cristo era a favor dos impostos, usando essa famosa passagem como argumento, na qual Jesus mandou dar a César o que é de César. O socialismo prega que o imposto e o trabalho de cada um servem para construir bens e serviços para uso de todos, ou seja, no contexto cristão, a separação entre a igreja e o Estado. Resumindo, Jesus mandou dar a César o que é de César, no caso, os impostos e a obediência dos homens, e a Deus o que é de Deus, no caso, a fé e a oração.
Outra situação relatada na Bíblia, utilizada como argumento, aponta que a única vez em que Jesus se enfureceu foi quando encontrou gente ganhando dinheiro nas dependências do templo. Todos esses argumentos deturpam a mensagem central dos profetas judeus e de Jesus, que nada tem a ver com o esquerdismo. A afirmação mais absurda dos últimos tempos é dizer que se Jesus voltasse nos dias atuais, ele seria comunista. Bom, os argumentos utilizados para sustentar essa teoria são os mesmos. A única diferença seria o modo de aplicação. O que isso quer dizer? Primeiro, seriam duas épocas diferentes. O sistema econômico, as políticas governamentais, a interação social se diferenciam drasticamente, o que significa que, no ponto de vista de um esquerdista, essas características socialistas, representadas por Cristo e apontadas por eles como argumentos, seriam mais intensos e inegáveis. Ou seja, para eles, Jesus seria um comunista padrão, que luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, pelos direitos das mulheres e seria contra a propriedade privada, a favor da extinção total do Estado e adepto à implementação do comunismo. Mas vamos analisar do ponto de vista bíblico. A Bíblia diz que Cristo não veio para julgar, e sim para curar, ou seja, levar a sua graça a quem realmente precisa. Ele iria buscar pelos filhos que estão perdidos, assim como um bom pastor. Dentre esses perdidos, os que mais precisariam de sua misericórdia seriam os oprimidos, ou seja, ele realmente iria na raiz da sociedade, os humildes e os pobres. O que condiz com o conceito de igualdade social. A diferença é que Jesus veio trazer uma mensagem de salvação espiritual. Já a justiça social socialista se limita à divisão de bens de consumo e aos meios de produção, o que nada tem a ver com o que Cristo pregava. O fato de Jesus pregar sobre os perigos do materialismo e do acúmulo de bens tem mais a ver com renunciar tudo que te prende aos bens materiais em prol de herdar algo além do plano físico do que propriamente relacionado com a divisão igualitária de recursos. Ou seja, o apego aos bens materiais te privaria do reino dos céus. E isso é sobre comunhão com Deus e não sobre os meios de produção. Em resumo, você não vai precisar de dinheiro para entrar nos céus, então para que se apegar? Essa é a mensagem. E vamos ter que concordar, né? Essas atitudes altruístas de Cristo, por meio de suas obras de simplicidade, passam bem longe de qualquer ideologia prática de esquerda. Cristo não se importaria se você é de esquerda, de direita, se é cristão, se é gay, se é preto, se é branco. Ele não se importa com isso. Segundo a Bíblia, o seu amor pelos seus filhos é tão grande que ele mesmo se entregou como sacrifício para expurgar os pecados da humanidade. Um ser com essa interdimensionalidade amorosa está distante de qualquer dogma político, pois toda essa segregação política e filosófica convém a um intelecto científico, evidenciado pelas limitações humanas. Ou seja, nós como seres inferiores, com nosso conhecimento limitado ao plano terrestre, não seríamos capazes de alcançar a nossa plenitude espiritual para compreender quem ou o que é Deus. E limitar sua forma humana a conceitos ideológicos humanos, para mim não faz sentido com a índole de Cristo. E convenhamos, seja você de direita ou de esquerda, afirmar que Jesus seguiria para um desses lados é absurdo. Acredito que eu, como um agnóstico que já estudou um pouco sobre a Bíblia, não tenho uma base teológica para entender conceitos bíblicos. Porém, com meu pouco conhecimento sobre o Evangelho de Jesus, é fácil de presumir que a afirmação do início do vídeo não faz sentido nenhum. Jesus pregava acima de tudo sobre amor, comunhão com Deus e empatia com o próximo.
que sim, apresenta semelhanças com alguns pontos sociais e ideológicos discutidos pela esquerda, mas isso não significa que Cristo assumiria esse lado político. Até porque, hoje em dia, a esquerda rejeita os princípios cristãos. Então, por qual motivo Jesus seria de esquerda? Cristo seria contra qualquer forma de opressão. Isso é evidente. E o consumismo e o apego aos bens materiais seria uma de suas advertências aos seus seguidores. Porém, acredito que Jesus não julgaria os seus filhos com base na orientação política, o que é óbvio, mas sim com base em suas obras e pela sua graça, o que significa que caberia à esquerda reconhecer, assumir e seguir os princípios de Cristo, e não o contrário, né? Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima!